Também peço que os irmãos abram sua Bíblia em Salmo 52, no seu versículo 8. Abacuque, capítulo 3, versículo 2 e Salmos 52, versículo 8. Essa é uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu preguei ela segunda-feira na célula e foi muito abençoado o culto, foi um culto tremendo. Marcou minha vida, marcou de muitos que estavam lá. E eu vinha preparando essa mensagem e Deus tocou no meu coração para trazer ela novamente aqui. Abacuque 3:2 e depois Salmo 52:8. Abacuque capítulo 3, versículo 2 diz: Ouvi ao teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras, neste momento de tanta necessidade. Ajude-nos outra vez, como fizeste no passado, e na tua ira, lembra da tua misericórdia. Salmo 52, versículo 8. Glória a Deus. Salmo 52, versos 8. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Juan, o que tem a ver esses dois capítulos que parecem ser tão distintos um do outro? O que tem a ver com o avivamento? O que tem a ver com essa campanha que a gente está vivendo, né? Aviva tuas obras no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra da tua misericórdia. Para a gente entender melhor, irmãos, a gente tem que voltar bem antes de Abacuque. Abacuque foi um profeta usado por Deus, mas isso acontece anos e anos antes. Quando Manassés ele assume o reinado, assume o trono, logo após o seu pai Ezequias, que foi um homem de Deus, um servo do Senhor. Manassés, ele começa a fazer tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Ele trouxe para dentro de Judá, para dentro de Israel, as piores coisas possíveis para um reinado. Manassés, ele é classificado como o pior rei que teve na história de Israel. Manassés foi pior que seu avô Acabe. Juan, por que Manassés é tão ruim assim? Porque Manassés trouxe para dentro de Judá magia negra, adoração ao deus Astarote, culto ao deus Moloque. O que é o culto ao deus Moloque, Juan? Eles pegavam crianças vivas e sacrificavam a Moloque, ao ponto de o próprio Manassés sacrificar os seus próprios filhos a Moloque para dar um fim às suas raízes. Foi um tempo que Deus se irou profundamente com a nação de Judá, com a nação de Israel. Por que, Juan? Porque Manassés ele era um tipo de rei que adorava Astarote, adorava Moloque, trouxe magia negra para dentro de Judá, mas quando era para adorar as 3 santas convocações que tinham em Israel, Páscoa, Tabernáculo e mais uma outra que me fugiu o nome, ele também adorava a Deus. Ele adorava Astarote, adorava Moloque, mas quando era para adorar a Deus, ele também adorava a Deus. E Deus fala, mas como pode alguém que serve um outro Deus, que faz tudo de que é errado, e também quer me adorar? Não está certo, está errado isso aí. Está vivendo uma vida aparentemente mentirosa. Aparência de verdade com um fundo mentiroso. E Deus se ira profundamente. No entanto, quando ele chega em Jeremias, no seu capítulo 2, que é conhecido como a carta de divórcio de Deus com Israel, que Deus fala, vocês fizeram tudo que é mal aos meus olhos. A minha noiva, a quem eu tirei do Egito, a quem eu separei, a quem eu escolhi, está fazendo tudo que é mal, e hoje eu quebro ela. Hoje eu quebro
isso tudo. Jeremias tenta, ora, mas Deus estava decidido a quebrar. Só que antes de Deus quebrar a aliança, Ele sempre vai nos quebrar e nos machucar. Que Ele prefere ver eu e você dentro da casa dele, servindo Ele, machucado, quebrado, com dor, do que lá fora fazendo o que não agrada a Ele. Então Ele fala, eu quebro, mas Ele permanece comigo. Por isso que o diabo, irmãos, ele fica furioso. A gente erra na segunda, a gente erra na terça, a gente erra na quarta. Mas quinta-feira você está aqui adorando a Deus e servindo a Ele. Aleluias. Porque Deus, Ele é misericordioso conosco. O que tudo isso tem a ver? Acontece que quando chega em Abacuque, irmãos, todo esse drama que Israel está vivendo, todo esse drama que Judá está vivendo, depois de Manassés, teve outros deuses, teve outros 6. Josias, por exemplo, trouxe o culto de volta. Só que, irmãos, por mais que tivesse passado, dentro de Israel, ainda tinha respingos de tudo aquilo que era errado, que não agradava ao Senhor. Só a gente lembrar do Egito, quando Deus tira o povo do Egito, o que era para eles fazerem em 40 dias, demorou 40 anos. Porque Deus não queria só tirar eles do Egito. Deus queria tirar o Egito de dentro deles. Um caminho que duraria 40 dias, durou 40 anos, que foi o tempo que durou. E Abacuque nasce bem nessa época, irmão, o período profético de Abacuque. Uma igreja que se prostituía perante Deus. Vem Abacuque bem no meio disso tudo. E quando Abacuque chega, eu acho interessante, irmão, se a gente ler o capítulo 1, Abacuque é um dos profetas que não se apresenta. Geralmente todos falam, Jonas, filho de Amitai, Isaías, filho de Ilquias. Abacuque, ele não se apresenta, porque ele entende algo, que é melhor eu lutar por uma causa justa, do que eu me apresentar. Ele viu que o negócio estava apertado, que estava estreito, ele veio de se apresentar, e se levantar para julgar o povo, para falar do povo, não. Ele se levanta para pedir misericórdia para Deus. Abacuque se levanta para pedir perdão para Deus. Deus, está tudo errado, Pai. Os ímpios estão fazendo coisa errada. Até quando, diante de Ti, eu verei violência? Ele fala no seu capítulo 1. E violência no hebraico é Hamas. Hamas significa sangue seguido de morte. Então ele fala assim, Senhor, até quando eu vou ver sangue seguido de morte? Eu não aguento mais. Ao ponto dele cobrar Deus, ele cobra a Deus de uma forma que ele fala assim para Deus, Deus, até quando o Senhor vai ficar cego diante disso? Por acaso o Senhor é tão santo? Olha a forma que Abacuque cobra a Deus. Por acaso o Senhor é tão santo que os seus olhos não podem ver o que está acontecendo? Só que Deus já tinha decidido destruir. Eu não sei o que Deus repreende Abacuque, a forma que Deus fala para ele, que a Bíblia não cita. Mas Deus repreende ele de uma forma que ele entende. Aí ele escreve o capítulo 3, versículo 2. Senhor, não adianta o que eu fizer, e o que eu falar não vai mudar, sua ordem já está decretada. Mas ele fala assim, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na tua ira, por mais que o Senhor vai ser irá contra nós, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Lembra que a gente é escolhido. Mesmo Abacuque estando indignado, porque Deus falou, vou levantar os caldeus para te destruírem. Aí Abacuque falou, louco Deus, caldeus, os caras são a própria lama, por mais que a gente seja sujo, eles são mais sujos que a gente. Mas Deus fala, não tem como Abacuque, o que está decidido, está decidido. Eu vou ter que tratar meu povo, eu vou ter que cuidar do meu povo. Foi tudo em vão o que Abacuque fez? Não foi em vão. Ele pediu para Deus, lembra Senhor, no meio dos anos, aviva.
76 anos depois, no rio Quebar, existe um homem chamado Ezequiel. Ezequiel capítulo 24, versículo 16. Deus fala assim para Ezequiel: Ezequiel, num golpe eu tirarei o desejo dos seus olhos. Você não vai chorar, você não vai se lamentar e você não vai ficar triste. Sabe o que era isso, irmãos? Ezequiel tinha perdido tudo. A única coisa que ele tinha era a sua mulher. E vem a notícia para ele que os babilônios pegaram e destruíram todos que estavam lá, inclusive a sua mulher. Aí ele fala assim: Ezequiel, é o seguinte, num golpe eu tirarei de você os seus desejos. Não chora, não se lamenta e não fica triste. Porque é normal a gente num velório, a gente falar meus sentimentos. Só que em Israel era diferente. Quando alguém morria, levavam-se leite, lentilha, mel na porta da casa e deixavam. Falavam assim: Ezequiel, mas você não vai se lamentar. Você não vai chorar. Você não vai ficar triste. Mas por que, Senhor? Porque você é diferente. Olha aí no rio Quebar. 6.000 homens que precisam de alguém. E quem que é o pastor desses homens? Agora é você, Ezequiel. Cuida deles. Aleluia. E assim é com você, meu irmão. Glória a Deus. Não tem tempo de você se lamentar pelas coisas ruins. Aleluia. Deus me trouxe aqui para te dizer: não é hora de se lamentar. Aleluia. Deus te levantou. Tem gente que precisa de você. Você é escolhido, você é separado, você é ungido por Ele. Não pare para se lamentar. Deus te levantou. Deus quer avivar a tua vida, porque tem pessoas que precisam de você. Aleluia. Por isso que você vê muita gente se desviando, fazendo coisa errada e nada acontece com ela. Vai você fazer uma coisa errada que Deus vem, te quebra, te machuca, te destrói. Você fala: Deus, por que isso comigo? Tanta gente faz coisa errada e logo eu vou fazer. Porque você é diferente, você é separado. Eu preciso avivar minha obra no teu coração, porque tem pessoas, tem vidas que dependem de você. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Deus escolheu você, Deus separou você. Você é escolhido, não é hora de se lamentar. Aviva a obra, Senhor, aviva, Senhor, aleluia. Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aí, irmãos, o profeta Abacuque entende. Ele olha e entende, ele fala assim: não tem o que eu faça, só me restou uma coisa para mim. A única coisa que me restou é ter paz no meio da guerra. É eu ter paz no meio da turbulência, no meio da tempestade. Porque quando Deus quer trabalhar, Deus não trabalha em ambiente turbulento, Ele quer que você tenha paz no coração. No entanto, quando Ele acalma o mar, Ele fala: não tema, sou eu. Primeiro você acalma o seu coração, depois eu acalmo o mar em sua volta. Deus quer paz para trabalhar. Então é preciso ter paz no meio da tempestade. E Juan, como que eu tenho paz no meio da tempestade? Salmo 52, versículo 8. Aleluias. Eu, porém, sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Para ter paz na tempestade, irmão, tem que ser que nem oliveira na casa de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Porque a oliveira, irmãos, glória a Deus, ela é uma árvore diferente. Ela é uma árvore diferente. Deus, por muitas das vezes, Ele usou metáforas para comparar o homem. Sempre que Ele fala de ovelha, Ele está tratando no conjunto. Quando Ele usa a árvore como oliveira, Ele está tratando no individual de cada um. E diversas vezes o Senhor usa árvores, como José, quando Jacó vai abençoar José e fala: você é como um ramo frutífero. Salmos capítulo 1. Será como árvores plantadas junto a ribeiros de fontes. Então o Senhor, quando Ele quer tratar no individual, muitas das vezes Ele usa a árvore. Aí Davi, ele é inteligentíssimo. Em toda a sua trajetória, ele viu diversas árvores.
Mas, Juan, por que ele escolheu justamente a oliveira para representar a paz que ele tinha na casa de Deus? Por que tem que ser a oliveira? Juan, por que ele não escolheu a videira? Primeira coisa, videira, irmãos. A videira era uma árvore linda. Árvore boa. Só que a videira, irmãos, ela dá fruto o ano inteiro. Chega no inverno, cessa o fruto. Ela para de trabalhar. Aí Davi fala assim: eu não posso ser uma videira. Eu não posso frutificar, dar frutos, e quando o tempo frio chegar, eu parar e ficar quieto. Isso não é ter paz no meio de uma tempestade, no meio de uma guerra. Quando a dificuldade vir, eu desanimar e ficar quieto. Então Davi não escolhe a videira. Juan, por que Davi não escolhe a tamareira? Tamareira falada em Levítico, conhecida pelos seus frutos doces, a tâmara. Todo mundo queria ser uma tâmara, frutos doces. Só que a tâmara só dava fruto se o ambiente fosse de acordo como ela queria. Se o ambiente não é como ela quer, ela não dá fruto. Se as coisas não é do meu jeito, eu não funciono, eu não faço, eu não trabalho, eu não oro, eu não busco. Tem que ser do meu jeito. Só que para mim ter paz na tempestade, nem tudo vai ser do meu jeito. Na verdade, quase nada vai ser do meu jeito, tudo vai ser do jeito dele. Então eu não posso querer que as coisas sejam do meu jeito. Então Davi fala: eu não sou tamareiro também. Juan, por que Davi não escolheu a figueira? Figueira era conhecido pela sua oscilação. No entanto, quando Jesus chega e vê as folhas, Jesus amaldiçoou ela porque ela não tinha fruto. Para mim ter paz na tempestade, eu não posso ser oscilante. Hoje eu estou bem, hoje eu estou firme, hoje eu estou forte, hoje eu vou no culto. Amanhã eu estou com desânimo muito grande, eu não quero ir mais não. Quero ficar em casa. Deixa que eu vou no próximo, e no próximo, e no próximo, e no próximo, e acaba não indo mais. Davi entendia que se ele falasse que ele era figueira, oscilante, ele não ia ter paz na tempestade. Aí Davi entende: eu sou como oliveira na casa de Deus. Aleluia. Juan, por que Davi escolhe a oliveira? Uma das coisas, Gênesis, quando Deus fala do dilúvio. Tem o dilúvio, Noé solta a pomba vai buscar um raminho. Qual ramo que ela acha, irmãos? Ramo de oliveira. Aí eu entendi uma coisa. O dilúvio veio, destruiu casa, destruiu pessoas, destruiu fazendas, destruiu gados, destruiu animal. Mas a oliveira que estava enraizada, ela permaneceu firme na tempestade. Aleluia. E você, em nome de Jesus, é um ramo de oliveira. Você está passando tempestade, você está passando luta, você está passando prova, o desânimo veio na sua vida, aleluia. Mas olha, você na quinta do avivamento aqui na igreja, aleluia. Pode vir tempestade, pode vir desânimo, pode vir luta, mas em nome de Jesus, você é um ramo de oliveira. Você está enraizado em Jesus, aleluia. A tempestade não te mata, a luta não te mata, dificuldade não te mata, o choro não te mata, o luto não te mata, porque você está plantado como uma oliveira. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você é uma oliveira na casa de Deus, aleluia. Como que eu tenho paz na tempestade? Quando eu entendo que eu sou uma oliveira, aleluia. Que vai ter vento, que vai ter prova, que vai ter luta, que vai ter dia ruim. Mas em nome de Jesus eu vou permanecer de pé na casa de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento, irmãos. Não é o avivamento que vem de fora para dentro. É o avivamento que vem de dentro para fora. Aleluia. O avivamento começa aqui dentro. Aleluias. O que mais, Juan, que você tem a dizer para da oliveira? Já estou encerrando, aleluias. Existem dois tipos de oliveira: oliveira selvagem e oliveira de cativeiro. Qual que é a diferença, Juan?
Oliveira selvagem cresce no máximo de 4 a 6 metros. E a de cativeiro pode chegar a 15 metros. Por que, Juan? Porque a de cativeiro ela é cuidada. Ela tem um dono que cuida dela. Que planta. Que rega. Que cuida. Que protege. Aleluia. E o que o dono dela faz, Juan? Para ela crescer mais que a outra. Quando ele entende que tem que podar, que tem que cortar, que tem que ferir, que tem que machucar, que tem que doer nela para ela crescer, ele faz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você é um ramo de oliveira. E você tem dono, aleluias. Você é escolhido e você é separado. Você tem dono. E quando o dono entende que tem que te ferir, te machucar, te cortar, para você crescer, ele vai cortar, aleluia. Ele vai machucar, ele vai ferir, mas ele está te dando estrutura para crescer cada vez mais forte, aleluia. Muitas vezes Deus vai nos ferir, vai nos machucar, vai nos cortar, vai fazer doer, e a gente não vai entender o motivo disso tudo. Mas é para mim e para você crescer, aleluia. Porque a gente tem um dono que nos escolheu e nos separou, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Eu sei que é difícil machucar, mas Ele machuca, Ele corta, aleluia, mas é para o nosso bem, aleluias. O que mais que a oliveira tem que é diferente? Oliveira é a única árvore que tem raízes profundas. As raízes da oliveira podem chegar a 6, 7, 8 metros. Aleluias. Ela é enraizada. Ela é profunda. Talvez ela seja pequenininha aqui ainda, mas ela tem uma raiz profunda. Aleluias. Ela não é aparente, ninguém vê ela. Ninguém observa ela. O pessoal vê a videira, vê a figueira, vê a tamareira, vê a amendoeira, mas ninguém vê a figueira. Mas ela está lá, plantada, enraizada. Aleluia. Ela está lá, quietinha, crescendo devagar, mas está crescendo, está se fortalecendo, está ficando mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Você não precisa ser visto pelo homem. Aleluia. Você não precisa ser enxergado pelo homem, aleluia. Você está esperando muito do homem, aleluia. Você está esperando muito das pessoas. Esse vai me ajudar, essa vai me ajudar, essa vai mandar isso, essa vai mandar aquilo. E Deus está mandando eu te dizer, não. Não precisa aparecer, não precisa esperar dos homens. Seja como uma oliveira plantada na minha casa com raiz profunda, que o vento bate, a tempestade vai e volta, mas você está lá de pé. É disso que eu quero. Esse é o verdadeiro avivamento que você precisa. É no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio da luta, está plantado, enraizado. Ninguém está vendo, mas você continua lá. Aleluia. Mas já é o meio do ano e nada aconteceu ainda. Você serve um Deus que, se preciso colocar mais 4 meses no ano para te abençoar, Ele vai colocar, aleluia. Ele vai fazer, aleluia. Mas a sua confiança tem que estar 100% depositada nele. Enquanto você esperar dos homens, nada vai acontecer. Mas o dia que você olhar, estiver plantado como a oliveira e esperar em Deus, pode ter certeza que o seu milagre está próximo, aleluia. Decanta lá, bicanta lá, ba, sire decanta lá, bicanta lá, banai. Sire decanta lá, bicanta lá, ba, sire decanta lá, bicanta lá, banais. Porque estás abatido, a minha alma? E por que se angustia dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda
louvarei, aleluia, glória a Deus. Espera nele, confia nele. Você é um ramo de oliveira frutíssimo. Esse avivamento, aleluia, vai começar de você, aleluia. Você é a coluna na sua casa, você é a coluna na sua família, você é a coluna no seu trabalho, aleluia. Essa obra vai começar em você, e a partir de você, aleluia, Deus vai começar a fazer os milagres, aleluia. Vai começar a mostrar a glória dele, aleluia. Por isso que você não entende, porque você é atacado, porque você é machucado, porque você é ferido, porque a luta vem, porque a prova vem, aleluia. Porque você é uma oliveira na casa de Deus, aleluia. E a partir de você o milagre vai chegar para toda a sua casa e para toda a sua família, aleluia. Não tente entender os porquê, aleluia. Confia nele, espera nele, que ele vai agir por você, aleluia. Você é uma oliveira plantada na casa de Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Se coloque de pé, irmãos, aleluia. Se coloque de pé adorando ao Senhor, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Aleluia. Juan, o que é avivamento? O que Deus quer avivar em mim? Aleluia. Deus quer te deixar forte, irmãos. Ele precisa de você. Juan, Deus quer usar outro, não quer usar você. Ele escolheu você. Você é um elo que ele precisa para a obra dele ser completa, aleluia. Ele precisa de você enraizado, fortalecido, forte, aleluia. Um ramo de oliveira, quando ele é cortado, nasce 5 no lugar dele, aleluia. Quando ele é ferido e machucado, corta uma folha, nasce 5 no lugar. Pode ser outro, Juan? Até poderia, mas Deus escolheu você, aleluia. Deus separou você. Ele quer avivar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus, passa para outro, não, aleluia. Deus, usa outro, não. É você que eu escolhi. É você que eu separei. Jeremias fala que antes que te formasse no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Te separou antes. Aleluias, glória a Deus. Ele precisa de você, aleluia. Ele precisa de você. Você é oliveira na casa de Deus. Aleluias, glória a Deus. Feche teus olhos.